Saudações, amada igreja, mais uma vez estamos juntos para a pregação da palavra do Senhor. Transmito também os meus parabéns a todos os pais. Peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do verso 17 ao verso 24. Marcos 9, 17 a 24. Leiamos o verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Oremos. Bondoso Pai, abençoa a entrega da tua santa palavra, em nome e no amor de Cristo. Amém. Amor paterno. Vemos na Bíblia o amor de Abraão pelo seu filho Isaque. Em Gênesis 22, verso 2, Deus fala claramente: toma a teu filho Isaque, a quem amas. Vemos também o cuidado de Davi e o choro de Davi pelo seu filho Absalão. A palavra do Senhor nos diz que ele nos ama como um pai que se compadece. No Salmo 103, verso 13, assim diz o salmista: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Marcos capítulo 9, do verso 17 ao 24, nós temos o amor em ação. Temos o amor paterno agindo em favor de um filho. Amor como teve Jairo pela sua filha, amor semelhante ao de Jacó por José, seu filho. Aprendemos também na palavra de Deus que o amor leva à ação. Quem ama, age. Quem ama, reage. Dificilmente quem ama é passivo quanto ao objeto amado. E este pai ama o seu filho. Este pai vê as necessidades que tem o seu filho. Este pai deseja ajudar o seu filho. E na sua ajuda ele demonstra amor. E nós vemos no texto que o amor deste pai é um amor que tem direção, um amor que leva à direção de Jesus. O verso 17 diz: Mestre, trouxe-te meu filho. Temos aqui um homem desesperado, precisando de ajuda. Tem um poder satânico que domina e subjuga o seu filho. Os discípulos não puderam ajudá-lo, conforme o verso 18, mas ele não veio em busca dos discípulos, ele veio em busca de Jesus. Mestre, trouxe-te meu filho. Na ausência de Jesus, ele pede a ajuda dos discípulos. Mas é provável também que este pai tenha investido suas finanças procurando socorrer seu filho, tenha feito tudo quanto estava ao seu alcance para ajudá-lo. E agora, movido pelo amor pelo filho, ele se dirige a Jesus. Este texto tem uma lição: os problemas devem ser trazidos a Jesus. Cada pai deve apresentar seu filho a Jesus. Se o seu filho tem problema, traga o seu filho e o problema de seu filho a Jesus. Se você ama o seu filho, se tem amor paterno, amor como o de Deus por nós, que nos ama como filhos, faça o que este pai fez. Traga seu filho a Jesus. Foi assim que Jairo agiu em favor da sua filha. Foi assim que a mulher hemorrágica agiu quando precisou de ajuda, quando procurou por todos os lugares e meios, não achando ajuda, já fazendo a sua parte, não tendo mais solução humana, ela procura a Jesus e diz: basta que eu toque nas suas vestes e serei curada. O amor deste pai por seu filho mostra a direção de Jesus, aponta para Jesus, vê em Jesus a solução certa para o problema que tem a sua casa, para o problema que tem o seu filho. E a pergunta que faço é esta, amados: que direção temos dado para nossas dificuldades e problemas?
a quem temos apresentado, levado às aflições, tribulações que passam os nossos filhos. Os nossos filhos têm sido trazidos a Jesus, levados a Jesus. Jesus é a direção certa para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para nossas dores e para os nossos problemas. Meus amados, mas o texto mostra também, nos versos de 18 a 22, parte A, que o amor deste Pai não é somente um amor que tem direção, mas também é um amor que tem reconhecimento da gravidade do problema, da gravidade da situação. O verso 18 é bem claro em dizer: e este, o Espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E o verso de número 20 diz assim: e trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Conforme as palavras deste pai, o poder do maligno sobre este menino é devastador. O jovem é tomado pelo demônio a ponto de definhar. O poder maligno agia com requinte de crueldade sobre este jovem, conforme os versos de 20 a 22. E o pai ainda diz que desde a infância isto vem acontecendo. É uma cena que nenhum pai deseja contemplar, deseja ver o seu filho passar. E como já disse, é um homem angustiado, é um homem desesperado, mas que por amor entende tanto a gravidade da situação, como também leva o seu filho em direção a Jesus. E ele entende a situação do problema, a gravidade do problema. Ele entende a sua incapacidade de resolver esta situação, mas ao mesmo tempo ele vê a ineficácia dos discípulos em ajudá-lo. O verso 18 diz assim: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Os discípulos estavam sem poder para vencer os poderes das trevas. Se encontram no rol da geração incrédula, da geração sem poder, citada no verso 19. E sabem por que isto aconteceu? Mais tarde Jesus vai dizer, nos versos 28 e 29, que esta casta, o poder do mal, só é expelido à força de jejum e oração. Isto implica que os discípulos estavam falhos na oração e no jejum, porque perguntam a Jesus em casa. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus responde: esta casta não pode sair, não pode ser expulsa, senão por meio de oração e jejum. Assim, estes homens têm falhado na oração e no jejum. E faço uma pergunta: como está a nossa vida de oração? Como vamos em nossa intimidade com Deus, em nosso relacionamento com Ele? Como vai a nossa vida devocional, a nossa vida particular com Deus? Não estamos precisando de oração, de jejum, de quebrantamento perante Deus, para que, quando o poder do inimigo investir sobre nós e a nossa casa, estejamos blindados? Irmãos, Satanás não pode ser subestimado.
O diabo é atuante neste mundo em trevas. Negar a existência e a ação do diabo é cair no próprio laço do diabo. Pedro nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O maligno anda em derredor. Mas contemplamos aqui neste texto o amor deste pai, enxergando a grandeza do problema. Um grande problema afeta a sua casa, a sua família. O demônio domina o seu filho. Os homens, os discípulos não podem ajudar. Ele mesmo, o pai, não pode fazer nada. Mas quando o homem não pode, o homem que faz a diferença, Jesus Cristo, é capaz de ajudar. Por isto, este pai, entendendo a gravidade da situação, recorre a Jesus. E a gente aprende também no verso 22 que o amor deste pai, este amor paterno, é um amor que tem apelo certo, apela a Jesus e a sua compaixão. Olha o que diz o verso 22, lá no seu final. Mas tu, se podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Finalmente, este pai tem a sua oportunidade com Jesus. Agora ele pode suplicar a ajuda que veio buscar. E quando tem esta oportunidade e suplica a Jesus a sua ajuda, ele não determina, ele não impõe coisa alguma. Ele roga pela compaixão de Jesus. Roga por ele e roga pelo seu filho. Porque o texto diz: tem compaixão de nós, deste pai, deste filho. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha para a minha situação como pai. Olha para a situação do meu filho. Senhor, tem compaixão e ajuda-nos. É um pedido de ajuda. É uma súplica por ajuda. É uma oração por socorro com base na compaixão do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus é mostrado na palavra de Deus como aquele homem de compaixão. Jesus é o homem de compaixão. Onde não encontramos misericórdia, onde não achamos compaixão, saibamos que em Jesus encontramos amor, salvação, socorro, misericórdia e compaixão. Mateus capítulo 9, verso 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, ou compadeceu-se delas. E em sua grande compaixão, conforme Marcos capítulo 1, verso 41, ele cura o leproso. Conforme Marcos 8, verso 2, alimenta a multidão faminta. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias está comigo e não tenho o que comer. Pela sua compaixão ele opera milagres. Mateus 14, verso 14, diz assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Até mesmo quando encontra uma mãe chorando, uma mãe em prantos, porque perdeu seu filho, ele tem compaixão desta mãe. Em Lucas capítulo 7, verso 13, é dito: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Como é bom saber que o nosso Salvador é um homem de compaixão, é um homem de misericórdia. É por isso que na Bíblia sempre vemos as pessoas chegando a Jesus e apelando para a sua compaixão. O cego Bartimeu, à beira do caminho, clamava insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia sai de casa, deixa sua filha enferma e vai rogando atrás do Senhor e dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia desta mãe.
minha filha está enferma em casa. E agora temos este pai que chega perante Jesus, trazendo seu filho e dizendo: tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele vem, irmãos, com humildade. Ele vem fazendo a súplica certa. Ele vem com base no apelo certo. Ele vem fundamentado na compaixão do Senhor. Cheguemos a Jesus, apelando para a sua misericórdia, apelando para a sua compaixão. Mas o texto mostra ainda que este amor paterno, este amor de um pai desesperado, angustiado pela situação do seu filho, é um amor também atrelado à fé. Fé na pessoa de Jesus. Leia comigo o verso 23 e leia o verso 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, ou na minha falta de fé. Este pai se aproxima de Jesus, se aproxima da maneira certa, se aproxima cheio de amor pelo seu filho. Porém, meus amados, somente amor pelo filho não é suficiente para o milagre. É preciso ter fé, é preciso confiar plenamente naquele a quem ele se dirige, naquele a quem ele busca, a quem pede ajuda. Está diante de Jesus e o milagre vai ser operado tendo como base a fé. Sem fé é impossível, diz a palavra de Deus. Com fé é possível. É preciso ter fé. É preciso saber, como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. A confiança de Jesus no poder da fé é surpreendente. É isto que mostra o verso 23. Tudo é possível ao que crê. O que levou Jesus à queixa foi a ingratidão. Sabemos disto. Lucas 17. Os 10 leprosos, somente um volta para agradecer, e Jesus pergunta em tom de queixa: onde estão os outros 9? Porque somente este veio agradecer, glorificar a Deus pela bênção recebida. E também, amados, o que promove admiração em Jesus é a fé, principalmente aquela fé com intensidade, aquela fé que faz a diferença. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. Em Marcos, capítulo 8, verso 10, é dito do centurião o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Em Marcos capítulo 2, verso 5, é dito: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Grande é a tua fé. Não vi em Israel tamanha fé. Vendo-lhes a fé provoca admiração no Senhor. Toca o Senhor. A fé faz a diferença entre o servo e o Senhor e o servo. Nos diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e Jesus procura despertar a fé deste pai. O famoso pregador Alexandre McLaren, o rei da exposição, ele diz, com base neste texto, que este homem tem uma crença incrédula. Eu chamo de fé paradoxal. Olha o que ele diz no verso 24. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele crê e ao mesmo tempo se sente incrédulo. Ele crê, mas é como se dissesse: não tenho fé suficiente. Mas ele tem fé e roga para ter mais fé. O que vemos diante de tudo isto é um pai apelando, com fé, pedindo mais fé. É o clamor da fé para ter mais fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Também o famoso pregador
Spurgeon, ele disse que uma grande fé traz o céu até você, mas uma pequena fé te leva ao céu. E este homem talvez não tenha uma fé diferenciada e apela para ter mais fé e pede a ajuda de Jesus na sua incredulidade, na sua pouca fé. Mas, irmãos, era uma fé paradoxal, era uma fé que não fazia diferença, mas uma fé que foi suficiente para Jesus socorrer este pai. Do verso 25 ao verso 27, encontramos a atuação de Jesus promovendo a restauração deste filho, atendendo este pai angustiado, este pai cheio de amor, amor paternal. A fé é o firme fundamento, diz a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A cada pai que me ouve, eu digo o seguinte: venha a Jesus, venha com a sua fé, não importa o tamanho, apresente sua casa a Jesus, traga o problema da sua casa a Jesus. Eu não sei qual a situação do seu filho, eu não sei qual a situação do coração do meu filho, mas uma coisa eu sei com base na palavra de Deus, com base neste texto: eu devo trazer minha casa, trazer meu filho a Jesus Cristo, trazer os problemas da minha casa, os meus problemas, tudo eu devo levar a Jesus, não importando o tamanho da minha fé. O importante é procurar a Jesus, é dirigir-se a Ele. Assim, meus queridos, nós temos neste texto um episódio cheio de tensão, mas um episódio que revela o amor de um pai, que mostra a força do mal, mostra também a incapacidade dos homens, mas termina de um modo feliz e abençoador. E só teve esse desfecho, essa conclusão, porque Jesus estava ali. Jesus foi procurado, foi convidado a fazer parte daquela situação. A Ele foi entregue a direção de tudo, e quando entregamos tudo a Jesus, quando recorremos a Ele, tudo termina bem, segundo a sua perfeita vontade. Pai, seja qual for a situação da sua casa, traga a Jesus, venha a Jesus, siga para este norte chamado Jesus Cristo. Pela fé, entregue a Ele a direção de tudo e confie no agir do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo.